Vamos lá, nós já estamos acabando aqui essa estilização, né? É necessário mostrar porque faz parte da criação do site, embora o curso não é voltado para isso, para o CSS em si, mas como é um curso de criação do site, nós temos aí que passar essa estilização. Então aqui no Nav, vamos explicar ele também, né? É simplesmente o parâmetro hover para quando eu passar o mouse em cima, então semelhante ao que eu tenho anterior aqui, ó. Você coloca uma nova cor no fundo, né? Coloca um outro estilo de borda caso você queira mudar, coloca uma nova cor para o texto, como agora o fundo vai ficar com uma cor escura, aquele tom de preto, é interessante que o texto também mude, né? A cor dele aí pode ficar branca para facilitar um pouquinho a visualização. E aqui os efeitos de transição aí, né, do mouse. Então, aqui eu vou atualizar ela, ó. Quando eu passo o mouse, ó, percebam ali, ó, ele tem um efeito de opacidade, olha que bacana que acontece, ó. Então, ficou bem, né, fica bem interativo aí você utilizar o HTML5 com o CSS3. Então, são efeitos aí que valorizam bastante o seu site aí, né, e traz uma nova cara aí para ele. Então, percebam que ele não simplesmente deixa de ficar a cor que tal para a cor branca, ele faz uma transição entre elas, e isso aí dá uma suavizada legal. Uma coisa que não está legal é a distância da logo para o texto, mas super fácil aí de trabalhar, né? Você vem aqui dentro do seu nav, onde você tem aí a UL, e coloca aqui um margem left, que é para a esquerda, né? Então aqui eu coloco, por exemplo, 25 pixels, acredito eu que vai abrir já aí uma distância legal. Se você quiser mais também pode fazer. Cuidado que não pode ser muito, porque ele não pode vazar do tamanho aqui, mas ainda tem um bom espaço aí para poder trabalhar. Então, acho que aqui ficou interessante, né? Outra coisa aqui que a gente pode mudar, se você achar necessário também, é um pouquinho o tamanho da fonte. Vou ver aqui se 1.1 fica aí um pouco melhor. Vamos ver. Aqui ficou pequeno demais. Vou deixar 1.3 aqui. 1.3 vai ficar legal aí para a gente então trabalhar, né? Vai ficar um pouco menor só do que estava, mas ainda fica um tamanho beleza aí que dá para visualizar legal. Então temos aí praticamente o menu já concluído, né? Essa parte de estilização do menu concluído. O que nós temos mais aqui para a estilização? Aí vem as áreas de baixo, que são as sections. Vamos aqui verificar o que tem primeiro nesse bloco, que são as duas áreas, a seção principal e o meu aside. Ambos com essa cor de fundo, ambos com a borda arredondada, ambos em bloco, né? Ambos centralizados. Lembra que margem zero alto é parâmetro aí de centralização. Largura máxima para cada um deles é em 100%. Um espaçamento aqui de um para o outro de 0,25 e um alinhamento no topo aí vertical. Cada um, por enquanto, vai ocupar 65% da área aí, né, destinada a ele. Vamos dar um Ctrl S e já começa a ser formado, então, essas áreas aqui abaixo. A galeria aqui e o widgets aqui, né? Aí agora eu já consigo até visualizar porque o fundo estava preto. Obviamente, o fundo estava branco e o texto branco, assim como no rodapé, então não dava para ver. Cada uma das áreas definidas, mas eu tenho que posicionar, uma vai ficar à esquerda, outra à direita, né? Uma vai ter uma altura um pouquinho maior aí, então essas informações também vão ser passadas aqui através do CSS. Vamos visualizar aqui essas duas, que vai ser o article, né, com a parte da galeria, então ele vai ter uma borda aí também arredondada de meio, margem vai ter aqui um tamanho de 95%, e texto padrão alinhado à esquerda. E meu aside vai ter uma largura de 30%. Quando você salvar e atualizar, cada um então já toma a sua posição. A galeria vai ficar aqui desse lado e o widget vai ficar aqui do outro lado. Este aqui, então, tem um tamanho, né? A galeria vai ter aí uma largura de 95% da área destinada a ela. O que seria isso? A área destinada a ela foi, então, descrita aqui, né? Que seria 65% para cada um. Ela vai ocupar 95% daquela área destinada a ela e essa outra vai ocupar apenas 30%. E aí está, então, a diferença, né, entre os tamanhos aí da área. Aqui, para finalizar, ele vai ter uma imagenzinha, né, que vai ser então inserida. Por enquanto aqui pode deixar só o aside MG mesmo, depois a gente vai programar essa área, eu vou colocar então uma imagenzinha ali, a gente vai trabalhar essas imagens e aqui a informação, né, do rodapé. Então aqui em footer, vamos verificar, ó.
vai ter então aqui a cor por rodapé, né? Já melhorou bastante, que já ficou obviamente ali visível. E nós vamos aplicar na próxima aula aqui um efeito de fade na imagem, tá joia? Nós até temos já na classe dela, vamos voltar aqui um pouquinho acima, onde foi inserida a imagem, uma classe chamada fade. Aí no CSS nós vamos criar então, aqui abaixo já está até inserida para vocês verem, que vai aplicar uma opacidade interessante dentro dessa imagem.